Glória a Deus. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Sabe que Deus colocou no meu coração há um mês atrás de fazer essa reunião, porque nós temos muitos jovens nas nossas células, e a nossa célula de jovens é uma célula hoje, mas nós podemos ver, olha para o lado aí, olha para o lado, olha para o outro, somos muito jovens, amém? Pastor, eu vou ter que mudar de célula. Vai, mas quando Deus falar com você, não vou ser eu que vou tirar você da sua célula. Mas por que eu fiz essa reunião? Porque nós somos os radicais livres. O jovem na videira é um radical livre. Radical livre, diga, eu sou um radical livre. Está muito fraco. Você não está sendo nem radical e nem livre. Você tem que ser radical para fazer tudo e tem que ser livre para falar alto. O pastor Marcos Feliciano fala que crente que não faz barulho tem defeito. Então vamos lá de novo. Eu sou um radical livre. Amém. Eu sei que tem muitos que nos visitam. O que é radical livre? Nós somos radicais contra o pecado e livres de toda condenação, de toda culpa, de toda acusação. Nós somos livres para dançar aqui, para gritar, para ser quem nós somos. Deus te chamou do jeito que você é. Você tem uma identidade, você tem um propósito. Deus te criou para te dar um destino. Diga assim, eu tenho um destino. Deus deu um destino para mim. E hoje você vai conhecer esse destino, amém? Então, há um tempo atrás, há um mês e meio atrás, Deus colocou esse desejo no meu coração de fazer uma reunião, de reunir todos os jovens, e para reafirmar a nossa identidade, reafirmar quem nós somos nessa cidade, amém? E para isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, que é decifrando o coração de Deus. Sabe que hoje, talvez para alguns, é muito difícil saber a vontade de Deus. E outros acham que estão vivendo a vontade de Deus, mas na verdade não estão. Exemplo. É aqueles que acham que Deus é um ser distante. Que acham que Deus está muito longe. E que nunca poderão se conectar a Deus. Mas como eu falei antes, o próprio Deus habita em nós. Não tem como Ele estar mais perto de nós do que Ele já está. Porque Ele habita em nós. Amém? Mas outros, por outro lado, acham que estão vivendo o que Deus tem para ele. Acham que conhecem a vontade de Deus, mas na verdade não. E aí, isso se torna na vida das pessoas um paradoxo. Como é o coração de Deus? O que Deus tem para mim? Tem alguns aqui que estão caminhando com Jesus agora, se batizaram recentemente. Alguns estão caminhando com Cristo agora e você já ouviu que Deus tem um plano para você. Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida, mas você fica pensando, como que é isso? Ou talvez você entre em parafuso, como conhecer a vontade de Deus? Como saber o que Deus tem para mim? Como saber aonde Deus quer me levar? O que descobrir? Como descobrir? Como fazer? Isso foi para mim, deixa eu contar um breve testemunho da minha vida. No início da minha conversão, tem alguns aqui que me acompanham há muito tempo, sabem do que eu vou falar. No começo eu descobri que eu tinha que fazer algo para Deus. E aí eu tentei a música. Eu tentei tocar pagode. Eu tentei tocar rock. Eu tentei cantar.
Aí você está ouvindo minha voz falando, ela já é ruim falando, imagina cantando. Eu já tentei fazer rap. Uma vez, eu embarquei a minha esposa, que na época era só uma amiga, embarquei ela junto. Eu disse, não, vamos fazer um grupo de rap. Eu escutava muito Ao Cubo. Alguém conhece Ao Cubo? Uma galera conhece, beleza. Então eu queria ser igual ao Cubo. Não, eu tenho chamado para ser missionário. Eu vou cantar rap e vou fazer rap e tal. Irmãos, deixa eu contar algo para você. Eu não tenho ritmo para bater palma. Se tocar uma música, eu não sei bater palma no ritmo sem acompanhar alguém. Aí esses dias, há uns 3 meses atrás, eu descobri que eu não tenho ritmo nem para caminhar. Eu nem sabia que existia ritmo para caminhar. E assim eu fui. E aí eu disse, eu entrava num parafuso, porque Deus, todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe tocar alguma coisa, todo mundo sabe bater palma, eu não sei. Eu já sei, eu vou ser aquele que alegra a galera, contar piada. Aí eu chegava no grupo assim, daí contava uma piada, todo mundo ficava assim. Podemos rir já? E aí, cara, não fluía, mas Deus, o que... Aí tentei jogar bola, teve uma época que eu quis ser boleiro. Andei de skate a minha adolescência inteira, nunca chutei uma bola. Aí quando eu andei com a galera que era boleira, eu disse, não, tem que me enturmar com os caras, eu tenho que ser boleiro. Cara, o Gica tá aqui, ele sabe como é que é meu futebol. Cara, não sei nem chutar a bola direito. Aí tá, beleza. Tá, futebol também não é pra mim. Aí nessa eu entrei no pagode. Aí tentei ser emo. Quem lembra do emo aqui? Eu fazia chapinha. Essa mulher aqui fazia chapinha em mim. Aí eu parecia o Hulk usando aquela chapinha. Um negócio todo esquisito. E aí eu digo, mas Deus, eu era meio que frustrado. Porque tudo que eu tentava fazer eu não sabia fazer. Eu queria fazer para Deus. Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ti. Porque eu preciso fazer alguma coisa. E isso se torna um paradoxo na vida de muitos cristãos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já se perguntou isso? Você sabe que Deus tem um plano para você. Isso é um fato. Essa é uma verdade. Deus te criou para um propósito. Eu ouvi uma mensagem de um irmão que eu admiro muito. E ele fala que Deus primeiro ele criou o propósito, depois ele criou você. Primeiro ele criou um propósito, depois ele criou o Lucas. Por quê? Porque Deus ele é um ser sobrenatural. Ele cria primeiro o fim das coisas, para depois criar o começo. Como assim? Que negócio esquisito. Lá em Jeremias, o profeta fala que antes dele nascer, Deus já tinha chamado ele para ser profeta. Salmo 139, o salmista fala que os nossos dias já estavam escritos. Deus criou um plano, Deus criou um propósito, depois ele criou você. E agora o nosso desafio é descobrir esse propósito. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Basta nós termos comunhão com ele. Basta nós estarmos conectados a ele. Estando conectado, eu tenho uma chance maior de conhecer o coração de Deus. Eu acredito no coração de Deus em nos dar uma direção e nos dar o caminho para essa direção. Tem um caminho, tem o propósito, mas tem uma forma certa de fazer o propósito. Você pode ver com a história maluca que eu falei da minha vida, mas eu sempre soube que Deus tinha algo para mim. Eu sempre soube que Deus me levaria a outros lugares, a outras nações, a outras cidades.
Mas existe uma forma certa de ir até esses lugares. Existe uma forma de ir. Existe uma forma de fazer a vontade de Deus. Uma vez o Espírito Santo falou para mim, ele disse: Gabriel, não basta fazer a minha vontade. Tem que fazer do jeito que eu quero que você faça. Porque o jeito de Deus de fazer as coisas é melhor do que o nosso. É mais correto do que o nosso. Porque Deus não erra. Nós erramos. Nós confundimos. Eu sabia que eu ia para as nações, mas não era fazendo rap. E eu achava que era fazendo rap. Eu queria fazer rap. Mas existe uma forma certa de fazer a vontade de Deus. Sabe que nós precisamos, como começar a fazer a vontade de Deus? Primeiro, você precisa acreditar em algo. Primeiro você vai fazer aquilo que você acredita, que é o certo. O Yuri falou sobre Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Deus disse para ele: Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Que negócio mais sem lógica. Terra que eu te mostrarei. Que lugar é esse? Deus não conhecia Abraão. Deus conhecia Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão vivia num povo pagão que nunca tinha ouvido falar de Deus. Deus vai até ele e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Que terra é essa? Que lugar é esse? Mas Abraão obedece. Ele vai de acordo com o que ele acredita. Aí olha a confusão que Abraão faz. Abraão tinha uma esposa que se chamava Sara. Sara, a Bíblia diz que ela era muito bonita. Nessa época, Sara já tinha 90 anos mais ou menos. E não tinha filhos. Agora imagina. Ela era uma senhora de 90 anos. E a Bíblia diz que ela era muito linda. A Bíblia diz que os reis desejavam Sara. Imagina o quanto ela era linda. Você consegue imaginar um rei desejar uma senhora de 90 anos? Imagina o quanto Sara era linda. Aí Abraão chegava lá na cidade, os reis queriam Sara, e falava assim: Sara, o negócio é o seguinte, você é muito linda, você vai dizer que você é minha irmã, porque se alguém te desejar e souber que eu sou teu marido, eles vão me matar. Olha a confusão. Imagina a cena, imagina comigo, vamos pintar essa cena comigo. Imagina a confusão que Abraão está fazendo. Ele diz: não, quem é essa aí? É minha irmã, Sara, ela é minha irmã. Não, então eu quero... Aí o rei mandava chamar Sara. Aí, sabe o que aconteceu? Deus falou para o rei: se você se deitar com essa mulher, eu vou te amaldiçoar, porque ela é casada. Aí, você pode imaginar, agora o rei vai matar Abraão. Mentiu para o rei. É marido de uma mulher linda, que todos desejam, e mentiu para o rei. Mentir para o rei, irmão, era motivo de morte naquela época. Tinha que morrer. Mas Deus é Deus. Sabe o que ele fazia? Mandava o rei lá, o rei chegava: Abraão, como é que você deixa eu quase cometer uma loucura dessa? Quase que eu me deito com a sua mulher, por que você me mentiu? Eu fiquei com medo, pensei que vocês iam me matar. Não, faz o seguinte, pega umas terras, servos, dá ouro para esse rapaz, dá gado para esse rapaz, dá prata para esse rapaz. Abraão prosperou. Mas Abraão estava fazendo o que ele acreditava. E era errado, mas era o que ele acreditava. Mas Deus veio e consertou a cena. Sabe que talvez você está caminhando numa direção e você quer fazer algo para Deus. Você sabe que Deus tem uma vontade para a sua vida. Você sabe que Deus quer te levar para algum lugar. Você sabe que Deus quer te dar um norte, quer te dar uma direção. Mas você fica naquelas: o que Deus tem para mim? E aí você faz alguma coisa, você faz aquilo que você acredita.
para comparar isso, eu quero trazer a vida de Paulo. E pode abrir para mim, por favor, projetar Atos, capítulo 7, verso 58. Paulo, que ainda era Saulo, foi o maior perseguidor da igreja. Jesus já tinha sido enviado, Jesus já tinha subido aos céus, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo e estavam pregando em toda a Judéia, em todo lugar onde eles estavam pregando o Evangelho e muitas pessoas se convertendo. A igreja estava crescendo. Nessa época a igreja primitiva que nós chamamos, já era mais ou menos umas 10 mil pessoas espalhadas naquela época. E Saulo, ele é mencionado quando acontece o primeiro mártir na história da igreja. Pastor, o que é mártir? Quando alguém morre pelo Evangelho. E engraçado e o interessante é que não era nenhum dos apóstolos. O primeiro homem a morrer por Jesus não foi nenhum dos apóstolos. Foi o irmão da igreja, que era cheio do Espírito Santo. Um jovem radical livre. A Bíblia fala, em Atos 6, se eu não me engano, que Estevão, e é de quem é o primeiro mártir, Estevão pregava com ousadia e prodígios e milagres aconteciam. Era um jovem, não era um líder, não era um pastor, não era um apóstolo. Era o irmão da igreja. Era um jovem apaixonado por Jesus. E a Bíblia diz que os fariseus pegam ele, no capítulo 6, no final do capítulo 6, pegam ele e querem condenar ele, querem matar ele, e ele prega. Ele prega, acho que o capítulo 6 e 7, quase todo, é a pregação dele. Muitos teólogos falam que a pregação dele foi muito mais ousada, muito mais teóloga do que a mensagem do próprio Pedro, quando 3.000 almas se batizaram. E ele está cheio do Espírito Santo pregando, e a Bíblia diz que os fariseus tapavam os ouvidos para não ouvir ele falar. A Bíblia diz que ele brilhava Jesus. E aí ele termina a mensagem e os fariseus começam a apedrejar Estevão. Eu acho maravilhosa, eu acho linda a história de Estevão. A forma como ele morre. Ele morre apedrejado, clamando ao Senhor: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E quanto mais as pessoas apedrejavam, ele viu Jesus assentado à destra de Deus. Mas nós não vamos falar de Estevão, nós vamos falar de Paulo. E nessa hora, quando eles apedrejaram apedrejaram Estevão, a Bíblia menciona pela primeira vez a vida de Saulo, que é Paulo. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Adiante. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele morreu. Vai adiante. Capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Samaria. Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo estava de acordo. Saulo concordava com a morte de Estevão. Vamos para o capítulo 9, verso 1. Atos 9, 1.
Saulo, isso já tinha passado um tempo, já tínhamos entrado na dispensação da graça. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, ou seja, da vida da igreja, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, até ali, até o verso 2. Pode deixar projetado o verso 2 para nós, por gentileza. E Saulo então começa a perseguir a igreja. Saulo começa a perseguir os discípulos. Saulo começa a perseguir todo aquele que fala do nome de Jesus. Agora, você acha que no coração de Saulo ele fazia aquilo para Deus? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que Saulo estava certo de que aquela era a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, diga sim. Ele acreditava. Ele estava certo, convicto, ele cresceu ouvindo algo. Saulo era muito doutrinado. Saulo, ele era muito intelectual. Pense em alguém intelectual. Era Saulo, falava 2, 3 línguas. Era cidadão romano. Saulo era top. Pensa num cara bom. Pensa num cara que sabe fazer tudo. Eu tenho um amigo, né, já que a gente tem um amigo, né, que hoje ele é secretário da agricultura com 21. O Davi, 21 anos. Hoje ele é secretário da agricultura do estado. Esse cara morou na Inglaterra, canta bem, prega bem, tem unção, é apaixonado por Jesus. Ele é um homem que toda mulher sonhou, mas ele está namorando, tá? Então, não vou te passar o contato dele, porque ele já arrumou uma pessoa. E aquelas pessoas assim, sabe, que te dá um pouco de inveja, assim? Eu dou graças a Deus que eu sou amigo dele. Às vezes eu falo com ele, às vezes dá saudade, eu falo com ele, a gente troca uma ideia. Mas esse era Saulo, jovem, que sabia o Alcorão de cor. Saulo sabia tudo. E ele acreditava que estava fazendo algo para Deus. Mas aí eu pergunto para você, o que Saulo fazia era a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Aquela não era a vontade de Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Sabe que eu muitas vezes errei a vontade de Deus. Bom, contei antes. Queria cantar rap. Eu achava que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Mas a gente faz aquilo que a gente acredita. Ou o que a nossa mente é renovada o suficiente para entender. E a gente faz aquilo. Saulo estava convicto de que aquela era a vontade de Deus. Não, esse povo está pregando uma nova doutrina. Nós temos que parar com eles. E se necessário, nós temos que matar eles. Nós temos que prender eles. Saulo era radical em tudo que fazia. Ou seja, ele acreditava que aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Ele foi radical. Ele foi ao sumo sacerdote e disse, me dá uma carta que eu vou prender todo mundo que falar desse Jesus. Ele acreditava naquilo. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo matava crente. Saulo matava os irmãos. E aí sim, vai para o verso 3. Fala comigo assim, eu preciso de uma experiência com Deus. Sabe que antes de falar da experiência com Deus,
Quer saber se aquilo que você está fazendo é de Deus? Perceba os frutos. Um resultado certo de que você está fazendo algo para Deus ou não é os frutos. Observa os frutos. Está gerando discípulo? Está abençoando a igreja? Está abençoando pessoas? Uma coisa, se ela é de Deus, pode ter certeza, vai ser para abençoar a igreja. A igreja videira? Esse prédio? Não, a igreja somos nós. Então, se algo é de Deus para a sua vida, vai tocar o irmão que está do seu lado. Se algo é de Deus para a sua vida, vai tocar os seus colegas na escola. Se algo é de Deus, vai tocar a sua família, vai tocar a geração, vai tocar pessoas. E vai transformar a vida delas. Mas tem que ser fruto legítimo. Não fruto podre. Tem fruto que é podre. Mas tem fruto que é legítimo. Como assim fruto podre? Não adianta nós enchermos um estádio, nós enchermos esse lugar, nós enchermos qualquer lugar e não gerar vida. Tem que ter vida. Tem que transformar, tem que tocar pessoas. Tem que tocar, tem que marcar, tem que impactar. Tem que mudar as pessoas. Por que mudar? Mudar quem Cristo é. Transformar e conectar em quem Cristo é. Esses são os frutos legítimos. Billy Graham, a biografia dele fala que mais de 1 milhão de pessoas aceitaram a Jesus por causa de suas pregações. Billy Graham lutou o Maracanã. John Wesley, líder do movimento metodista, e até hoje existem igrejas metodistas. John Wesley, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada, sem mal e mal tinha carta naquela época. Pregava para 200 mil pessoas nas praças. Hoje, o movimento nas praças está voltando. A igreja está saindo dos prédios. Isso é de Deus. A igreja se reúne nas casas. Semana passada, na célula Impulse, na nossa célula, eu estou liderando essa célula, sem eu pedir, sem eu falar, sem o pastor falar, sem o líder falar, os irmãos estavam orando uns pelos outros. Isso é igreja. Isso é Filadélfia. Irmãos ativados. Irmãos onde não precisa o pastor ir até lá. Não precisa do líder ir até lá. Não precisa do discipulador fazer. Os irmãos fazem. Olha essa decoração. Olha esse ambiente. Sabe o que eu fiz aqui? Nada. Os irmãos fizeram. Sabe quanto em dinheiro eles estão recebendo? Nada. Eles fazem por amor, por paixão, por prazer. Então, olha os frutos. Observe os frutos. Quer saber se você está fazendo algo para Deus, que é a vontade de Deus? Olha os frutos. Verso 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco.
Deixa o verso 9 projetado para nós, por favor. Saulo, vocês lembram? Saulo estava indo até Damasco com uma carta autorizada pelo sumo sacerdote para prender ou até mesmo matar todo aquele que falasse no nome de Jesus. Ele estava convicto de que aquela era a vontade de Deus. Eu estava fazendo a vontade de Deus. Mas aí, Jesus, que foi quem chamou ele, decidiu naquele dia marcar a vida dele. Naquele dia, Saulo teve uma experiência. Naquele dia, Saulo teve uma experiência com o próprio Jesus. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Jesus? Levante sua mão. O interessante é que nós já tivemos mais do que uma experiência com Jesus. Eu já tive várias experiências com Jesus, mas tem uma experiência com Jesus que é aquela que vai te marcar, é aquela que vai te fortalecer, é aquela que vai tocar tudo ao redor da sua vida. Olha para cá, presta atenção em mim. Essa experiência vai mudar o teu ser de dentro para fora. Saulo teve essa experiência. Sabe, tem um dia na caminhada que você vai ter uma experiência com Deus. E essa experiência vai mudar a sua vida. Essa experiência vai te impactar de tal forma que não importa a circunstância, não importa o desafio, ela vai te fortalecer. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, quando você pensar que não existe Deus, que não existe propósito, que não existe nada, aquela experiência vai vir de dentro e vai te fortalecer. É uma experiência que você não tem como dizer que Deus não existe. Não tem como você dizer, não, Deus não existe, não, eu não tenho propósito, não, eu não tenho para onde ir, isso é tudo mentira. Porque se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, certamente você vai tentar fazer as coisas, você vai tentar fazer o que você acha que é certo, e você vai se frustrar. Se você está fazendo algo e essa não é a vontade de Deus, não é porque Deus te amaldiçoa, mas é porque você está fazendo errado, do jeito errado. E aí você vai se frustrar. Não basta conhecer a Deus. Não basta saber que Deus tem um coração, saber que Deus tem um propósito. Você tem que viver a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a direção para a sua vida. Essa é a direção que você deve caminhar. O seu alvo tem que ser Cristo a todo momento. Porque isso sim vai impactar. Se você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, você vai fazer as coisas e você pode estar vivendo a vida da igreja, você pode estar liderando, você pode estar servindo, mas você vai trabalhar e nada vai acontecer. E você vai se sentir pesado. E aí você vai colocar a culpa nos irmãos. Você vai colocar a culpa na igreja. Você vai procurar outra igreja. Você vai para outra igreja. Você vai viver tudo de novo. Todo o processo de novo. Você vai tentar fazer algo. Você vai trabalhar e você vai dizer, a igreja não dá certo. A célula não dá certo. A palavra para mim não serve. Eu vou viver Deus no meu quarto. E aí você não ouve mais a Deus, você não se conecta mais com Deus, e você se sente cansado, pesado, atribulado, caído, e você não sabe para onde correr. Por quê? Porque você frustrou com a igreja era a sua última esperança. Mas aí você cai na mentira, a igreja me frustrou, a liderança me frustrou. Mas na verdade nunca foi a igreja, nunca foi a liderança, simplesmente foi não fazer a vontade de Deus. Não fazer da forma como Deus quer.
Então, para isso, nós precisamos de uma experiência. O seu clamor interior tem que ser: Deus, me dá uma experiência. Nós chamamos a experiência de porta. Portas na nossa vida. Você vai ter portas na sua vida. Sempre vai existir portas. Portas que você abre e vão te levar por um caminho. As experiências nós chamamos de porta. E as portas te levam, são abertas para um novo caminho. Quando você foi salvo, quando você aceitou a Jesus, uma porta se abriu. Qual porta? Salvação. Hoje você é salvo. Você está salvo. Nada vai mudar isso. Uma porta se abriu e um novo caminho você começa a caminhar. Você é nova criatura. O velho homem já morreu. Você tem uma nova caminhada, um novo caminho. Mas você tem que clamar. Você tem que orar. Você tem que pedir para Deus uma experiência. Porque essa experiência é aquela que vai te marcar. E depois da experiência, nós precisamos de irmãos que nos auxiliam. Verso 9. Saulo então foi para Damasco, sem enxergar nada. Eu acredito que Saulo não enxerga nada depois da experiência, porque ele foi tão tocado, tão impactado, que aquilo, sabe, fechou os olhos dele. Aquilo surpreendeu ele de tal forma, extasiou ele de tal forma, que ele não conseguia nem enxergar. E aí ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Alguém que já conhecia a voz de Deus. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Faltou uma parte, não? Amém. E viu entrar um homem. Essa é a visão, tá certo. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Todos conheciam Saulo. Todos sabiam que ele era perseguidor da igreja. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Sabe, depois da experiência, Saulo chamou um discípulo para cuidar de Saulo. Deus chamou um discípulo para cuidar de Saulo. Você, na sua caminhada, vai precisar de irmãos que te auxiliam. Irmãos que te dão um norte. Irmãos que te abençoam. Irmãos que te levam pela mão, te curam e te dão uma visão clara. Esse
foi Ananias na vida de Saulo. Aquele que chegou a um pecador, perseguidor da igreja. Sabe lá, quantos amigos, ou até mesmo familiares de Ananias morreram por causa de Saulo? Sabe-se lá quantos amigos que cresceram com Ananias morreram apedrejados, porque Saulo estava convicto que essa era a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Ananias se levantou, obedeceu ao Senhor e foi até Saulo. Ele falou: Saulo. Em nenhum momento ele chegou: Saulo, você estava perseguindo a gente, estava matando a gente, agora Deus mandou a gente aqui para orar por você, né, miserável? Vou te deixar cego mais uns dias aí, para ver se tu aprende. Não, esse não foi o coração de Ananias. Ananias em nenhum momento acusou Saulo de ser um pecador. Ananias chegou e falou: eu vim da parte daquele que te deu uma experiência. Eu vim para te dar visão. Eu vim para te ensinar o caminho. Eu vim para te fortalecer, para te auxiliar. Ananias foi o anjo da guarda de Saulo. Orou por Saulo, curou Saulo. E nos primeiros passos de Saulo, Ananias foi quem ensinou Saulo. Talvez Ananias era um irmão do interior. Talvez não sabia falar direito. Talvez não tinha dicção. Talvez fosse alguém simples. E agora ele passa a ensinar um homem que falava várias línguas, que tinha cidadania romana, que sabia todas as escrituras, doutrinado, intelectual. Ananias passa a ensinar esse homem. Talvez no início da caminhada de Saulo, Saulo queria corrigir Ananias. Ananias, não é para mim fazer, é para eu fazer. Você vai me ensinar, me ensina direito. Ananias: mas moço, nossa igreja vem do Goiás, de Goiânia. Irmão simples. O nosso pastor é o pastor Naor, que fala porta, porteira. Quem já andou com esses irmãos, quem já esteve perto com esses irmãos, quem já sentou na mesa com esses irmãos, irmão simples. Pastor Naor não usa roupa descolada. Pastor Naor é um homem simples, irmãos. Simples. Esse é o pastor dos radicais livres. Talvez Ananias era como ele, lá do interior de Damasco. Dormia com ovelha, cheirava ovelha, talvez cuidava de porco. Ele estava ensinando Saulo. Sabe o que é mais interessante? É que Saulo anda com Ananias. Saulo entende que ele precisa de Ananias. Depois Saulo vai caminhar com os discípulos de Cristo. Vai andar com Pedro, com João. Pedro, irmão simples. Pedro que quando andou com Jesus dava uma dentro, 3 fora. Grosso. Saulo foi andar com Pedro. Saulo foi andar com um jovenzinho chamado João. João, quando pregava, ele pregava a mesma palavra em todo lugar que ele ia. Irmãos, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como Cristo vos amou. Simples. Paulo vai andar com esses irmãos, porque Paulo entendeu que ele precisava de irmãos de aliança. Ele precisava de irmãos que dessem um destino para ele. Ele precisava de irmãos que dessem uma direção para ele. O evangelho, a vida da igreja, a obra, ela não é feita sozinha. Ela não é feita
de cavaleiros solitários. Filadélfia é a igreja abençoada, porque é a igreja dos irmãos. Não é a igreja de um homem só. Não é a igreja do pastor tal. Sabe qual que é a prova que nós estamos vivendo Filadélfia? Porque você não veio aqui hoje para a igreja do pastor Gabriel. Você não veio aqui hoje para a igreja do pastor Guilherme. Você veio para a igreja da Débora. Você veio para a igreja da Maria. Você veio para a igreja da Júlia. Irmãos, que talvez são simples, mas que têm o coração para Jesus. Você não veio para a igreja do pastor Gabriel, você veio para a igreja da Amanda. Essa é a igreja que nós estamos edificando. A igreja dos irmãos. Onde não é a igreja de um homem só. Pastor dessa igreja, pastor que vos fala, tem 400 seguidores no Instagram. Talvez o cantor de funk, a Anitta, Gustavo Lima, tem milhares de seguidores, mas eles não vão dar para você o auxílio que eu posso dar para você. Eles não vão dar para você, Elias, o auxílio que a Débora vai te dar, o auxílio que o Rian vai te dar. Seus amigos lá fora, que talvez sejam mais popular da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, tem muitos seguidores, talvez você quer ser como ele, não vai dar para você o que esses irmãos aqui, qualquer um aqui, pode dar para você. Eu estou aqui hoje, eu trouxe você até aqui hoje para dizer, nós somos radicais livres. Eu perguntei para Deus, semana passada eu estava orando, o Espírito Santo me deu algumas perguntas para eu mesmo fazer para Ele. Quem nós somos, Senhor? Quem eu sou? O Espírito Santo falou, você é apaixonado por Jesus. Sabe o que levou Estevão a morrer apedrejado? A paixão que ele tinha por Jesus. Talvez você olhe para a sua vida, pastor, a minha vida não é tão santa, a minha vida, eu não estou conseguindo ser apaixonado, eu não estou conseguindo ser entregue, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo jejuar. Não importa as circunstâncias, o Espírito Santo falou que a nossa identidade é que nós somos apaixonados por Jesus. Essa é a sua identidade. O que é ser apaixonado? O Yuri falou aqui tão bonitinho, né? Ele está casado há 2 meses. Nós acompanhamos o noivado, a corte deles. Irmãos, o Yuri uma vez, ele me impressionou. Ele me surpreendeu. E eu fiquei até um pouco brabo com ele, no zelo. Ele saiu daqui umas 10 horas da noite, no domingo. 10, 11 horas da noite. Levou um discípulo junto ainda, levou um cúmplice. Saiu daqui umas 10, 11 horas da noite, meia-noite. Que hora tu saiu daqui? Umas 11 horas. Foi levar a Juliane até em Porto Alegre. E voltou. E na segunda-feira foi trabalhar. Isso é loucura. É um alto risco. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava apaixonado. Quem é apaixonado faz loucura. Quem é apaixonado comete loucuras. Martin Luther King, meu brother, ele tem uma frase que ele falou em um dos seus sermões. Se um homem não descobriu pelo que ele vai morrer,
ele não sabe viver. Como assim? Se você não descobrir pelo que você vai entregar a sua vida, se você não descobrir pelo que você vai gastar os seus dias, você não sabe pelo que você está vivendo. Aquele que não sabe para onde vai, que não sabe qual é o seu destino, não sabe aonde vai chegar. E provavelmente não vai chegar a lugar algum. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você fique abraçado com a pessoa que te trouxe aqui hoje, com a pessoa que te convidou. Fica abraçado com ela. E se você não trouxe ninguém, ou se você veio por conta própria, acha alguém para abraçar e fique abraçado com essa pessoa. Porque esse irmão que está do seu lado, esse irmão é para a vida toda. É daqui até a eternidade. Olha no olho desse irmão, olha no olho dele e fala para ele assim: você tem o desafio de cada dia me fazer crescer, me exortar, falar o que eu preciso ouvir, sem medo, sem acusação. Fala para ele assim: eu confio a minha vida para você, porque eu sei que você vai cuidar de mim, vai me fazer crescer, vai me aproximar a cada dia do propósito de Cristo. Você vai me dar visão, você vai me dar uma direção, você vai ser Ananias na minha vida. Amém? Ora com esse irmão, ora com esse irmão, declara sobre o destino dele, declara sobre a vida dele, libera uma palavra sobre a vida dele.